Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 30ª aula. Nesta aula, nós veremos o capítulo 7º da celebração secreta do matrimônio. Estudaremos o cânon 1130, causa grave e urgente, cânon 1131, obrigação do segredo, cânon 1132, fim do segredo, e o cânon 1133 sobre as anotações. Então, começamos a ver o capítulo 7º da primeira parte dos sacramentos, do livro 4º do Munus de Santificar da Igreja, do sacramento do matrimônio. O cânon 1130 ao cânon 1133. No código anterior, os matrimônios celebrados em segredo eram chamados de matrimônios de consciência do propósito para o qual se consentia a celebração, para prover a consciência de duas pessoas que não podiam contrair matrimônio publicamente. Então, se tinha esse nome desse tipo de matrimônio, como um matrimônio de consciência, onde não se podiam celebrar o matrimônio publicamente. Então, a nova determinação é juridicamente mais exata. A Igreja sempre foi contrária a estes matrimônios, por causa dos graves inconvenientes e perigos que podem surgir, ou seja, escândalo, falha na legitimação dos filhos, insuficiente educação dos filhos e também fraude matrimonial. Mesmo contrária, a Igreja procurou manter ainda hoje na sua legislação os matrimônios secretos, tendo em vista situações particulares que diversamente ficaria sem solução, com danos às pessoas. O cânon 1130 nos coloca que para se realizar estes matrimônios secretos, deve-se ter uma causa grave e urgente. Então, por causa grave e urgente, o ordinário local pode permitir que o matrimônio seja celebrado secretamente. Considerados os perigos que podem trazer os matrimônios celebrados secretamente, esses são permitidos somente se existe um motivo grave e urgente. Não basta o motivo grave, é necessário que seja também urgente, de tal forma que não se possa adiar o matrimônio. Convém ressaltar que o matrimônio secreto tem um caráter totalmente excepcional, não pode ser algo a ser utilizado ordinariamente, mas é uma forma que se deve ser usada excepcionalmente. Um exemplo clássico proposto pela encíclica Satis Vobis do Papa Bento XIV, de 17 de novembro de 1741, é o caso de duas pessoas que vivem em concubinato há muitos anos, mas todos consideram que são verdadeiramente marido e mulher. Deveriam regularizar a sua situação, mas um matrimônio público seria causa de grave escândalo. Então, neste caso, se celebra, portanto, um matrimônio secreto que legitima a sua união. Então, este é um exemplo muito clássico, utilizado para se exemplificar esses tipos de matrimônios, os chamados matrimônios secretos. Então, aqui neste caso, dado pelo Papa Bento XIV, e que de fato já aconteceu, inclusive já até aconteceu também comigo, o casal já que vivia junto há muitos anos e que todos imaginavam que eles seriam já casados. Porém, de fato, não eram ainda casados, viviam apenas em um concubinato. Então, celebrar
um matrimônio público certamente acarretaria a este casal e à comunidade, né? A comunidade algum tipo de escândalo e ao casal alguns tipos de incômodos em relação a isso. Então, nestes casos, para o bem do casal e para não se criar algum tipo de escândalo na comunidade, então se permite esta celebração secreta do matrimônio. Outras causas também são possíveis, por exemplo, oposição ilegítima dos genitores quando os pais se opõem à união, né, dos seus filhos e se verifica que de fato esta oposição ela é ilegítima, não é uma oposição legítima. Né? Excessiva diferença de condições sociais, principalmente naquelas situações, às vezes, onde a mulher é mais rica e o marido pobre, o namorado pobre, ou o namorado é rico e a mulher é pobre, e às vezes, então, se colocam algumas imposições, algumas proibições, esses tipos de matrimônio, então, nesses casos também se pode celebrar um matrimônio secreto. E imposições impostas pela lei civil. Obviamente que não bastam apenas estes motivos. É necessário que o eventual matrimônio celebrado de forma pública resultaria em graves danos morais, econômicos aos cônjuges ou a outros, especialmente às suas famílias. Né? E é claro, né, principalmente naquilo que eu me referi, ao exemplo dado pelo Papa Bento XIV, né, a eventuais incômodos ao casal e até mesmo a escândalos à comunidade. Na legislação vigente, tratando-se de um caso particular, o matrimônio secreto deve ser regularmente autorizado pelo ordinário do lugar. Em perigo de morte e também em circunstâncias extraordinárias, quando não seja possível recorrer ao ordinário do lugar, entende-se que a licença pode ser presumida, mas celebrado o matrimônio, o ordinário deve ser informado. Então, aqui neste caso, quando não se pode recorrer ao ordinário do lugar, né, para se requerer a licença para a celebração do matrimônio secreto. Então, nesses casos, esta licença ela pode ser presumida, ou seja, presume-se que o ordinário, tendo estas razões, né, ele possa, então, permitir esses matrimônios. Então, quando não se pode recorrer ao ordinário local, né, pode-se ser dada a licença, né, pelo próprio pároco. Se considera impossível recorrer ao ordinário se isto só pode acontecer por telefone ou por telégrafo. Né? Então, dentro daquilo que já determina também o Cano 1079, quando que é impossível recorrer ao ordinário? Quando se pode recorrer somente através de telefone ou por telégrafo. O Cano 1131 fala a respeito da obrigação de segredo. A licença de celebrar secretamente o matrimônio implica, o que implica? Que se façam secretamente as investigações, ou seja, que ninguém tome conhecimento das investigações a serem realizadas antes do matrimônio, e que o ordinário local, o assistente, as testemunhas e os cônjuges guardem segredo a respeito do matrimônio celebrado. Então, vejam, as investigações preliminares para se atestar o estado livre dos noivos são realizadas em segredo. Então, observa-se que nós não temos aqui as proclamas, e que quem está obrigado a guardar o segredo do matrimônio secreto? O ordinário local, seja o bispo diocesano, o vigário geral ou o vigário episcopal, o assistente, ou seja, o ministro sagrado que assiste ao matrimônio, as duas testemunhas e os cônjuges então, devem guardar segredo a respeito deste matrimônio. Então, vejam bem aqui, o número 2 nos coloca quem deve participar mesmo o matrimônio secreto tem que ter a presença do ministro assistente, das testemunhas e dos cônjuges.
Este cânon refere-se à investigação pré-matrimonial e o próprio ato do matrimônio. A investigação não deve ser omitida, mas deve ser realizada privadamente. Deve verificar-se de modo positivo o estado livre dos contraentes, com a certeza de que nada se opõe à válida e lícita celebração do matrimônio. A celebração acontece através da normal assistência canônica, ou seja, da forma canônica do ministro sagrado, e na presença somente das duas testemunhas necessárias de acordo com o cânon 1108, referente à forma canônica. Ou seja, quem tem que estar presente na celebração do matrimônio na forma canônica ordinária? O ministro assistente, as duas testemunhas e os cônjuges. Sobre este matrimônio, deverão, então, manter segredo o ordinário do lugar, que deu a licença, o ministro assistente, as testemunhas e os próprios cônjuges. O ordinário pode exigir destas pessoas uma formal promessa, confirmada com juramento, ou seja, juro que vou guardar segredo deste matrimônio celebrado de forma secretamente, ou seja, pode contar um ato formal aonde as partes participantes confirmam por meio de um juramento que irão guardar segredo deste matrimônio secreto. O cânon 1132 sobre o fim do segredo. A obrigação de guardar segredo, mencionado no cânon 1131, número 2, cessa por parte do ordinário local se com sua observância houver perigo iminente de grave escândalo, principalmente quando o matrimônio houve uma fraude no matrimônio, uma mentira no matrimônio. Então, o ordinário local pode determinar que não seja mais observada o segredo deste matrimônio, se houver perigo iminente de grave escândalo ou de grave injúria contra a santidade do matrimônio. Disso se dê conhecimento às partes antes da celebração do matrimônio, ou seja, antes de se celebrar o matrimônio secreto, as partes têm que ter consciência de que se o segredo do matrimônio ou trouxer grave escândalo ou uma injúria contra a santidade do matrimônio, então o ordinário local poderá determinar que este matrimônio não esteja mais sob segredo. A obrigação do segredo da parte do ordinário e dos seus sucessores é condicionado. Cessa ipso iure se da sua observância surgir o perigo de um grave escândalo ou de uma grave ofensa à santidade do matrimônio. Por exemplo, se os cônjuges tentam contrair novo matrimônio, se aproveitando que o primeiro tenha sido realizado sob segredo, então, neste caso, ipso iure, se decai o segredo do matrimônio que foi celebrado sob segredo. Então, como nós vamos ver depois que o registro deste matrimônio não consta no livro de batismo e nem de matrimônio da paróquia, mas apenas no livro secreto da cúria, então pode ser que às vezes os cônjuges depois contraiam um novo matrimônio, aproveitando que este tenha sido realizado sob segredo. Caso se observe este caso, o ordinário deve informar as partes, deve informar as partes que não existe mais este segredo. Aqui, informar as partes antes da celebração do matrimônio, ou seja, é que as partes tenham consciência, antes da celebração do matrimônio, que se houver perigo de um grave escândalo ou de uma grave ofensa à santidade do matrimônio, o segredo decai, cessa ipso iure. O cânon 1133 da anotação. O matrimônio secreto seja anotado somente em livro especial, que se deve guardar no arquivo secreto da cúria. Então, veja que o matrimônio secreto
não se faz anotação nos livros paroquiais, apenas no livro secreto da cúria. A anotação do ocorrido matrimônio secreto não deve ser realizada nos livros comuns de registros de matrimônio nas paróquias, mas o registro deve ser conservado no arquivo secreto da Cúria Diocesana, de acordo com o cânon 489, parágrafo 1º. Obviamente que deste matrimônio secreto não se deve fazer alguma anotação também nos livros de batismo. O batismo dos filhos nascidos de tal matrimônio será regularmente registrado no livro paroquial, omitindo a paternidade. O pároco que tem conhecimento da situação é obrigado a comunicar subsecreto o ordinário, o qual providenciará o registro do ato, com os dados completos no livro apropriado da Cúria Diocesana. Então, o batismo dos filhos nascidos deste casamento secreto, né, são registrados normalmente no livro de batismo, omitindo a paternidade. Mas o pároco deve comunicar ao ordinário, né, ao bispo diocesano, né, do acontecido batismo, e o ordinário, o bispo diocesano, fará o registro no livro secreto, né, do matrimônio, com os dados completos no livro apropriado da Cúria Diocesana. A obrigação de comunicar o batizado dos filhos é também subsidiariamente dos genitores. Então, os pais que tiveram um matrimônio sob segredo, né, secreto, um matrimônio secreto, têm a obrigação de comunicar ao ordinário local que os filhos foram batizados. Cessado o segredo, todos os dados omitidos nos registros paroquiais do matrimônio e do batismo devem ser reescritos nos livros próprios. Então, aqui nós encerramos a nossa 30ª aula e na próxima aula nós estudaremos o capítulo 8º dos efeitos do matrimônio.